Fala, torcida Alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A polêmica está instaurada no cenário esportivo brasileiro. O programa Jogo Aberto, uma das atrações mais populares entre os fãs de futebol, se tornou o epicentro de uma grave denúncia. Seus comentaristas estariam agindo de forma premeditada para prejudicar o Palmeiras. A acusação, que tomou as redes sociais e incendiou os debates esportivos, levanta questionamentos sobre a imparcialidade na mídia esportiva e os interesses por trás das análises veiculadas ao público. Os torcedores alviverdes não demoraram a expressar sua indignação. Em diversas plataformas digitais, vídeos e prints de falas polêmicas dos comentaristas foram compartilhados, acompanhados de críticas contundentes. Parece que todo erro do Palmeiras vira um escândalo, enquanto outros clubes são poupados, reclamou um internauta. A suspeita é de que a narrativa construída nos comentários esportivos tenha a intenção de desestabilizar o time dentro e fora de campo. Dentre os nomes mais citados na denúncia, destacam-se figuras já conhecidas por suas análises firmes e por vezes ácidas. Alguns torcedores apontam que críticas desproporcionais ao clube e a seus jogadores tornaram-se frequentes, criando um clima de desconfiança. Não queremos que passem pano, só queremos que sejam justos, disse um palmeirense ao comentar o caso. A acusação também reacendeu o debate sobre a influência da imprensa no futebol. Enquanto alguns defendem que os jornalistas esportivos têm liberdade para expressar suas opiniões, outros acreditam que existe um limite entre análise e perseguição. Quando a crítica é recorrente e sempre negativa, algo está errado. Destacou um especialista em comunicação esportiva. Em meio à crescente polêmica, os próprios comentaristas do programa começaram a se manifestar. Alguns negam qualquer tipo de complô contra o Palmeiras, enquanto outros afirmam que o programa tem a proposta de debater o futebol de maneira espontânea e descontraída. No entanto, para muitos torcedores, a explicação não convence. A diretoria do Palmeiras ainda não se pronunciou oficialmente sobre a denúncia, mas nos bastidores especula-se que o clube está atento à repercussão. Alguns membros da cúpula alviverde já demonstraram insatisfação com a maneira como o time vem sendo tratado por parte da imprensa esportiva. Não é a primeira vez que o Palmeiras se vê no centro de polêmicas midiáticas. Nos últimos anos, o clube tem sido alvo constante de críticas em programas esportivos, especialmente quando conquista títulos ou se envolve em disputas diretas com outros gigantes do futebol brasileiro. Para muitos palmeirenses, há um padrão nesses ataques. O impacto de uma cobertura jornalística supostamente tendenciosa pode ser significativo. Além de influenciar a opinião pública, também pode gerar reflexos no ambiente interno do clube. Jogadores podem sentir o peso de uma narrativa negativa, enquanto a comissão técnica pode enfrentar uma pressão externa desproporcional entre os torcedores a quem defenda um boicote ao programa Jogo Aberto, alegando que a melhor forma de combater uma possível perseguição midiática é reduzir a audiência. Outros, no entanto, acreditam que a solução passa por exigir responsabilidade na forma como a imprensa trata os clubes. Diante da gravidade da denúncia, especialistas em comunicação esportiva sugerem que haja uma investigação mais aprofundada sobre possíveis interesses por trás das análises veiculadas. Há quem levante a hipótese de que fatores comerciais ou rivalidades internas possam estar influenciando os comentários no programa. O cenário também expõe um problema maior: a rivalidade extrema no futebol brasileiro. Quando a imparcialidade da imprensa é questionada, acirram-se ainda mais os ânimos entre torcedores, alimentando teorias da conspiração e transformando debates esportivos em verdadeiras batalhas ideológicas. Em meio a tantas polêmicas, uma coisa é certa: o futebol brasileiro não se resume apenas às 4 linhas. A influência da mídia é um fator determinante na construção das narrativas esportivas, e a forma como um clube é retratado pode impactar diretamente sua imagem e sua relação com torcedores e patrocinadores. A questão que fica no ar é: até que ponto a imprensa tem liberdade para criticar um clube sem que isso se torne uma perseguição? O limite entre opinião e influência é tênue, e casos como esse mostram a necessidade de um jornalismo esportivo mais equilibrado e transparente.
Por enquanto, o futuro do jogo aberto segue incerto diante da repercussão negativa. Se a denúncia se fortalecer, o programa pode enfrentar um desgaste significativo de credibilidade entre os torcedores palmeirenses e até mesmo sofrer impactos comerciais. Enquanto isso, a torcida alviverde permanece atenta. O que começou como uma simples crítica pode se transformar em um movimento mais amplo contra o que consideram ser uma injustiça midiática. O futebol segue sendo paixão, mas também um campo de batalhas fora dos gramados. Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A polêmica envolvendo o programa Jogo Aberto e a suposta perseguição ao Palmeiras segue gerando um verdadeiro furacão de debates entre torcedores, jornalistas e até ex-jogadores. O caso ganhou ainda mais força nas redes sociais, onde usuários começaram a resgatar declarações antigas de comentaristas para mostrar um possível padrão de críticas direcionadas ao Verdão. Para muitos, não se trata apenas de análises duras, mas sim de um comportamento sistemático que visa prejudicar a imagem do clube. As acusações se tornaram tão intensas que alguns torcedores já falam em um possível viés editorial dentro do programa. A tese é de que determinadas narrativas podem ser incentivadas para gerar mais polêmica e, consequentemente, aumentar a audiência. Afinal, discussões inflamadas costumam atrair atenção e engajamento, algo fundamental para os índices de audiência dos programas esportivos. Diante da repercussão, algumas personalidades ligadas ao Palmeiras também se manifestaram. Ex-jogadores do clube, como ídolos do passado, criticaram a postura da imprensa esportiva e destacaram que o Palmeiras sempre foi tratado de maneira diferente. Um ex-atleta alviverde chegou a dizer que sentia na pele essa pressão midiática durante sua passagem pelo clube. Outro ponto que vem sendo levantado é a forma como outros clubes são tratados pelo programa. Torcedores argumentam que determinados erros ou polêmicas envolvendo rivais do Palmeiras são tratados de maneira branda, enquanto situações semelhantes no Verdão ganham uma cobertura muito mais intensa e negativa. Essa diferença de tratamento reforça a sensação de injustiça entre os palmeirenses. O debate também atingiu um novo patamar com a participação de jornalistas esportivos de outros veículos. Alguns profissionais criticaram a suposta parcialidade de determinados comentaristas, enquanto outros saíram em defesa do programa, alegando que as críticas fazem parte do jogo e que todo time grande precisa lidar com a pressão. Esse embate entre jornalistas apenas alimentou ainda mais a discussão. Nos corredores da TV Bandeirantes, emissora que exibe o Jogo Aberto, especula-se que a direção já está monitorando a repercussão do caso. Se as denúncias continuarem ganhando força, é possível que medidas internas sejam adotadas para amenizar o desgaste com a torcida palmeirense. A credibilidade do programa pode estar em jogo, e qualquer atitude tomada agora pode impactar diretamente sua audiência no futuro. A torcida do Palmeiras, por sua vez, não pretende deixar o assunto esfriar tão cedo. Algumas organizadas já estariam planejando manifestações nas redes sociais e até mesmo em frente à sede da emissora. A ideia seria pressionar os responsáveis pelo programa a darem explicações mais claras sobre a suposta perseguição ao clube. Enquanto isso, a diretoria do Palmeiras segue observando a situação de perto, apesar de não ter feito declarações oficiais sobre o assunto. Fontes internas indicam que o clube não descarta acionar sua assessoria jurídica caso considere que a imagem do time esteja sendo prejudicada de maneira injusta. Esse possível embate entre o clube e a imprensa pode criar um precedente importante para futuras relações entre os times e os programas esportivos. A questão principal que fica no ar é até que ponto um programa esportivo pode influenciar o futebol brasileiro. A mídia tem um papel fundamental na construção de narrativas, e quando essas narrativas se tornam unilaterais, os torcedores começam a questionar a real intenção por trás das críticas. O caso do Palmeiras pode ser apenas a ponta do iceberg de um problema maior dentro do jornalismo esportivo. Independentemente do desfecho dessa polêmica, uma coisa é certa: o futebol não se restringe ao que acontece dentro de campo. O que é dito na imprensa pode impactar diretamente o ambiente dos clubes, a mentalidade dos jogadores e até mesmo a arbitragem.
No caso do Palmeiras e do jogo aberto, o desdobramento dessa denúncia pode mudar a forma como os torcedores enxergam o papel da mídia no esporte. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.